Sejam bem-vindos à edição número 242 do Posto Emissor. Estamos a 18 de julho de 2025, nos estúdios em Passo de Arcos. O meu nome é Paulo André Cecílio e comigo está Rosa Maria Sequeira Inácio, cantora popular nascida a 5 de janeiro de 1971 no Montijo. Se o nome completo nada vos diz, o nome artístico diz tudo. Rosinha. É a voz de êxitos como Eu Levo no Pacote, Eu Chupo, Tenho um Andar Novo, Eu Surro no Pincel ou Eu Descasco-lhe a Banana. Todos os verões percorre o país de les a les para dar música em celebrações de Santos Padroeiros e lançou este ano uma nova coletânea, simplesmente Rosinha, em vinil. Rosinha, bem-vindo ao podcast da Blitz. Um beijinho grande e muito obrigada por permitirem que eu esteja aqui pelo convite. Obrigadíssima, um gosto enorme. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Eu levo no pacote, eu levo sim senhor, eu levo no pacote. Vamos começar precisamente por este LP, simplesmente Rosinha. Porquê uma coletânea? Porque, se não me engano, a última que lançaste foi o melhor de Rosinha em 2015. Sim, isto tudo tem um porquê. O meu produtor sempre, de início, sempre foi e é o Paquito Rebelo, que somos amigos de infância, amigos da escola, amigos de aprender acordeões, amigos de fazer bailes de acordeão. Portanto, desde sempre. E foi ele que me convidou que teve esta ideia do projeto Rosinha, porque eu fazia os meus bailaricos que fiz durante 17 anos. E quando eu gravei o meu primeiro disco, e o segundo e o terceiro, e por aí fora, o Paquito tinha parcerias com editoras que os discos saíam por essas editoras. Anos mais tarde ele fundou a editora dele, a País Real, e então todos os meus discos a partir dessa data começaram a ser com a etiqueta País Real. Na verdade, quando saiu o Melhor de Rosinha foi quando o Paquito deixou de fazer parceria, obviamente para passar para a editora dele. Então a editora anterior fez, obviamente, uma coletâneazinha das músicas que tinha gravado, portanto, dos discos, das músicas que eles acharam mais interessantes e mais ouvidas, dos CDs que tinha feito antes com eles. E a partir daí, todas as etiquetas são País Real. E o Paquito resolveu e disse-me: pá, tenho aqui com uma ideia, que tal fazermos um vinil? Porque na realidade tu foste a primeira grande maluca a gravar este género de música sendo mulher, e que tal também seres a primeira a lançar um disco de vinil nesta época? Eu disse: olha, que ideia fantástica. Isto porque eu sou do tempo do vinil, como é óbvio, da cassete. Pirata ou não, também sou. Nunca, nos meus sonhos mais loucos, eu pude sequer cogitar que um dia ia ter um disco de vinil comigo a cantar as minhas músicas. Aconteceu. Mas foi logo de início uma opção ser uma coletânea e não um novo disco? Sim. Isto porque... Porque eu pergunto porque desde 2007 que tu lanças um álbum por ano. Todos os anos, sim. Mas isto, o porquê de ser com músicas que as pessoas já conhecem, já estão no ouvido das pessoas, também para perceber se as pessoas realmente vão achar piada a um disco de vinil da Rosinha e se vão, de alguma forma, pelo menos tomar conhecimento disso. Não quer dizer que as pessoas têm que comprar, porque a Rosinha lançou um disco de vinil, agora todas têm que comprar um disco de vinil. Absolutamente, claro que não. Mas pelo menos. Mas comprar é uma ajuda. Será ótimo e eu agradeço imenso. Mas principalmente a curiosidade e ver se as pessoas têm algum interesse, mais do que se for um disco com 10 temas originais, como sempre fiz com os CDs há 18 anos a esta parte. E este ritmo de lançar um álbum por ano e dar muitos concertos por ano, como sabemos, afetava a tua vida pessoal de alguma forma ou continua a afetar? A minha vida pessoal deixa de existir assim que entra a vida da Rosinha, não é? E basicamente de maio ao fim de outubro, a Rosa Maria Sequeira Inácio não tem vida pessoal porque é Rosinha a 100%. A partir de outubro até abril, aí sim a Rosa Maria volta a ter uma vida
mais normal. Mas o facto de ser uma coletânea implica que, pelo menos aquele tempo que tu estavas em estúdio, já podes ser umas mini-férias, vá. Exato! Na realidade, este ano eu não gravei 10 temas originais. Gravei um tema que já saiu. Eu gosto do que eu tenho no meio das pernas, que são os joelhos, para os menos entendidos em anatomia. Ora bem, e tenho um outro tema gravado, obviamente que não vou dizer o nome, mas que posso garantir que é malandro, portanto é o meu registro, não vou fugir dele, como é óbvio, mas é o primeiro ano que eu não faço um disco com 10 temas. Primeira vez, para mim foi bastante estranho não ter um CD físico na mão, não um disco em CD, porque desde o meu primeiro ano eu sempre tive um disco na mão, até para a minha mãe, que ela achou estranhíssimo, e filha, agora como é que é, mãe? Ouve as tuas músicas. E eu disse, mãe, calma, porque também só saiu uma ainda, portanto tenha calma, nós arranjamos forma de você conseguir ouvir as músicas. Para mim realmente foi estranho, mas o mercado também, entre aspas, assim o exige. Portanto, as alterações de mercado são enormes. Sim, tu no comunicado de imprensa escreves que decidiste mudar de estratégia e deixar de lançar álbuns. Portanto, Sim. Foi uma decisão mais comercial do que artística? Mais comercial, sim. E porquê? Porque, independentemente da quantidade de discos que se possa mandar fazer, 500, 1000, 3000, maioritariamente eles ficam em armazém. Porque hoje em dia as pessoas têm acesso a tudo o que é plataformas digitais, através de tudo e mais alguma coisa. Ele é do relógio, ele é do telefone, ele é da televisão, ele é do computador. Portanto, em qualquer sítio, em qualquer momento, a pessoa consegue aceder à música que quer e que pretende. E claro que não vai andar com um CD atrás. E há uns anos a esta parte, cada vez é mais notório isso acontecer, não é? Se bem que no meu início vendiam-se imensos CDs com maior incidência no verão. E eu tinha como experiência, quando os nossos imigrantes vêm passar férias a Portugal, e muitos deles, França, Alemanha também, que vêm muito carro. Ainda sim, era a minha próxima pergunta, por acaso. Porque, não, faz todo o sentido, porque eu ia perguntar porque o sucesso deste género de música, eu não vou dizer pimba, dos anos 90 para cá, aprendeu-se muito com a sua portabilidade. Como estavas a dizer, as pessoas iam no carro, compravam o disco em cassete, compravam o disco em CD e podiam ouvir no carro. Simplesmente Rosinha em vinil, portanto já não vão poder fazê-lo. Já não. Mas também os carros atualmente, os novos, também já não têm sequer um leitor de cassete, muito menos de CD. Portanto, por aí também não seria, não é? Notou-se muito essa quebra desde que os imigrantes ou vêm mais de avião ou já não compram o disco para os acompanhar. Compraram da Rosinha e todos os outros colegas, como é óbvio, durante muitas horas de viagem, e iam-se divertindo a ouvir e a recordar os bons momentos das férias passadas com famílias e amigos em Portugal. Isso já não acontece. Portanto, não tem lógica, e comercialmente falando, nem sequer é comportável, investir-se dinheiro num material que depois é para abate. Porque é o que acontece aos CDs. Ao passo que o vinil é mais um objeto de coleção. E claro que não se mandam produzir milhares como é com os CDs. Não é? A pessoa vai mandando fabricar os vinil consoante o mercado, não é? A saída dos discos para o mercado. Portanto, são coisas completamente diferentes. Qual é que é o tamanho da tua coleção de discos de vinil? E na realidade, eu não tenho giradiscos. Portanto, nem sequer vais poder ouvir o teu próprio álbum. Ai, vovó! Porque eu sou uma campanha muito orgulhosa que fui criada com os meus pais, com os meus tios e com as minhas primas mais velhas. Ainda na altura em que as primas mais velhas ou as irmãs tomavam conta das mais novas. E a minha prima mais velha, realmente a Quitéria, é uma consumidora de música e de arte, tudo o que é arte, adora. E eu, desde pequenina, que fui habituada a ouvir música em discos de vinil nos giradiscos da prima Quitéria. Esses giradiscos existem, funcionam, e a minha prima tem uma parafernália enorme de discos que eu me lembro de muitos deles de pequenina. Como por exemplo, o que é que andavas a ouvir? E também de estragar-lhe alguns. Desculpa, prima. Eu claro que ouvia o que a minha prima tinha, não é? Ali a jeito. Minha prima
é muito eclética, mas ela tem imensos discos da Amália. E eu sou fã. Independentemente do registro, as pessoas podem dizer, mas fado não gosto. Esqueçamos o género musical e concentramos-nos só naquela voz daquela mulher, não é? Depois o resto, o gosto é de cada um. Bárbara Streisand, muito, por incrível que pareça, usava. Portanto, eu venho de lá atrás, não é? Eu venho de lá atrás. Então, calma. Vá lá, toda a gente gosta de usar. Eu espero bem que sim, pelo menos conheço alguma coisinha, não é? Que eu sou muito adepta eu sou de 71, portanto eu venho. Esta música que eu estou a falar, eu consumia mais, e lá está, porque era o que havia em casa, já existia em casa. E eu depois, ali nos 80, 90, claro que era a minha juventude, já era mais para os roqueiros, não é? Já era ali um bocadinho a puxar mais para rock, pop, por aí, pronto. Mas aí já era eu que comprava as cassetes, não tinha os giradiscos. Qual foi a primeira cassete que tu compraste? E a primeira nem me recordo, mas provavelmente foi Billy Idol. É muito provável que tenha sido, sim. Duran Duran, The Cure, por aí. Pronto, eu sou por aí. Para além de tocar acordeão e cantar estas músicas, não é? Este género de música que me divirte imenso e que adoro e que me sinto como peixinho na água. Este é o meu registro. E se é que eu tenho alguma coisa a conseguir passar, quando mais seja animação, diversão, boa disposição, é através do que eu faço, é deste registro. Como eu disse na introdução, tu nasceste no Montijo, a tua infância foi passada em Santo Isidro de Pegões, sim, onde ainda hoje resides. Exato. Como é que foi essa infância? Muito feliz, porque fui criada livremente, portanto é campo, continua a ser campo, e ali, ainda hoje é assim, os miúdos saem de casa, abrem a porta, porque as portas estão sempre abertas, portanto não há ali trancas, não há nada, as portas estão sempre abertas e continua a ser assim em Pegões. E ia para o meio da rua, subir às árvores, ia para a ribeira apanhar peixinhos, porque toda a gente se conhece. A família está sempre por ali, porque são agricultores, portanto estão nos terrenos, por ali. E a minha meninice e a minha juventude foi isto, liberdade absoluta. Só quando ouvia o grito de alguém a chamar para ir almoçar ou jantar, então lá se retornava a casa. Tu nascendo em 71, estamos a falar de uma época em que tu apanhas tanto o pré como o pós-revolução. É verdade, é verdade. Claro que antes eu não me recordo, eu nasci em 71, portanto eu era muito pequenina quando depois, não é, a revolução acontece, mas lembro perfeitamente eu já ser grandinha, provavelmente 9, 10, 11 anos, e ainda haver algum receio de se falar o que se pensava e o que se achava. E quando se falava lá em casa, quando era alguma coisa política, falava-se baixo. Eu lembro perfeitamente da minha tia e do meu tio, minha tia gostava muito de política, sussurrar. E eu, coisa estranha. Depois, mais tarde, percebi o porquê. Portanto, eles vinham de um antes que era realmente um bocadinho repressivo. E as pessoas, um bocadinho, eu sou simpática, ok? Eu sou simpática. E as pessoas tinham, e não podiam, principalmente, não podiam falar do que pensavam abertamente. E quando o faziam era mesmo só na intimidade da casa, com o cônjuge ou com a família muito próxima. E eu ainda apanhei, na minha meninice, sim, uns sussurros sobre o que se estava a passar no país e não só. E aquilo na altura, para mim, não fazia muito sentido. Falávamos tudo e meus filhos estavam lá a falar disto e do jantar e do almoço e do que é que iam trabalhar no dia seguinte e não sei o quê. E depois, quando chegava aquela parte política, sussurrava-se. E eu, ok, não sabia porquê. Mais tarde, ok, entendi. E eras uma criança traquina ou bem comportada? O que é que fica bem dizer? A verdade. A honestidade. Terrível. Eu era terrível. Digamos que em miúda não haviam os perigos nem as dificuldades que as crianças de hoje enfrentam. De todo. Mas claro, eu sempre fui muito de subir às árvores, de andar de bicicleta e desaparecer horas a fio e de, sei lá, de ir para a ribeira. Eu não sei nadar. Ainda hoje não sei nadar e estava horas lá dentro da água a chapinhar e não sabiam se eu já tinha ido pela ribeira abaixo ou não. Nesse sentido, era só isso. Não era depois de fazer
também deveria fazer algumas asneirolas, como é óbvio, não é? Mas era mais isto de ser livre e de desaparecer e não ter noção do tempo. Porque em criança nós já não temos essa noção real do tempo e provavelmente em adultos também não, porque começamos a acelerá-lo muito, não é? Mas claro que fazia o facto de não querer comer e de terem muita paciência para me terem que dar de comida. De resto, era deixarem-me andar. Eu era feliz assim. Logo de muito pequenita aprendi a andar hoje chamam mota motorizada, aquelas motinhas mais pequeninas de 50 centímetros cúbicos, e andar a cavalo sem nada, porque eram cavalos de trabalho, eram animais de trabalho. Lá ia eu sem rédeas, o que fosse, a pé não. Andar trator logo em pequenina também, aprendi logo. Quer dizer, aprendi. Tirei o trator sozinha da garagem. E por sorte correu bem, tal como carrinhas de trabalho também. Tal como fui logo aos 14 anos interceptada pela Brigada de Trânsito. Perguntaram-me, disseram para eu ser honesta e verdadeira. Aqui estou eu. É verdade. Mas isto é um porquê. Porquê é que eu estava em plena estrada, no trator, aos 14 anos, com um cano gigante encatado atrás do trator para ir levar para a rega do milho? Porque, na realidade, o meu tio estava internado, as coisas tinham continuado a ser feitas, tínhamos perdido um cano durante a noite, as bombas não paravam 2 em 2 horas, tínhamos que mudar as regas e durante a noite perdeu-se um cano no meio da seara do milho e a minha tia disse: filha, vai lá à casa, pega no trator e traz o cano. Ou seja, não foi traquinice, foi obrigação. Foi. Ainda bem que depois os senhores agentes perceberam e deram-me um conselho: minha querida, continua a ajudar os teus tios, mas por favor vai pela estrada de terra, não venhas pela estrada de Alcatrão. Eu, obrigada, assim farei. E com que idade é que começaste a ir aos bailaricos? Desde miudinha, pequenita. Lá está, as primas mais velhas iam para os bailaricos e eu, como miúda, também queria ir para a festa. Para mim não era o baile, era a festa, sair de casa. Maiorzita, claro, depois já... comecei a aprender uns passos de dança e também gostava de dançar ali aos 12, 13, 14, 15. E o meu sonho, isto é tão verdadeiro como nós estarmos aqui. Eu lembro perfeitamente de estar nas coletividades e a olhar para o palco, as pessoas a ultimarem os preparativos das coisinhas, de som e os acordeões e tudo mais. E eu estar ali sentadinha a olhar e a pensar: quem me dera um dia eu conseguir estar ali e fazer com que as pessoas estejam aqui a noite inteira a dançar. Consegui. Foi isso que te levou a começar a estudar música aos 10 anos? Antes foi o interesse pelo instrumento. E lá vem, mais uma vez, o facto de viver no campo. O que eu tinha mais acesso, sem dúvida, ranchos folclóricos, os bailes das coletividades e das festas populares. Também, obviamente, existiam bandas e grupos que faziam essas festas, mas maioritariamente eram acordeonistas. E eu, aquele instrumento, tinham tantos botões e as pessoas estavam ali como se aquilo não como se fosse simples, não é? E assim, eu um dia gostava tanto de saber tocar aquilo. Não é que abriu a escolinha de música em Pegões Velhos, a São Dizio de Pegões, atualmente chama-se São Dizio de Pegões, e claro, lá fui eu, como toda a miudagem da época, a bisbilhotar o que é que se passava naquela escola de música. Entre inúmeros instrumentos havia acordeão. E eu disse: eu quero experimentar acordeão. Foi a primeira vez que tocaste acordeão? Primeira vez que peguei sequer num acordeão. Até hoje. E quem é que foi o teu professor ou professora? Comecei com a professora Claudina, em Pegões. Depois o professor Ramos Patrício de Setúbal, portanto, a Claudina era aluna da escola Ramos Patrício, portanto foi dar a iniciados. Depois então, eu como tinha tanta sede de aprender aquilo ali no primeiro ano, dei logo um grande avanço. Então comecei a ter aulas com o professor Ramos Patrício, depois passei para Lisboa, para o Instituto Matono, e lá fiz o meu curso. É mais fácil de tocar acordeão do que o que parece? E é. Por incrível que pareça. É mesmo. É. Aliás, é como qualquer outro instrumento. São muitas horas de prática, não é? De treino, de insistência. Mas se gostar, não é? A pessoa, aquele nosso grande, velho e bom provérbio: quem corre por gosto não cansa.
não concordo nada. Cansa, mas não desiste. É a diferença. E um instrumento de música, mas seja ele qual for, é a insistência e a persistência. E as horas de treino. Basicamente é isto. Mas como eu tinha tanta paixão por aquele instrumento, e afinal não é assim tão difícil. É treinar. Falando do Instituto de Música, o Vitorino Matono, que era em Lisboa. Sim. Era fácil ir e vir da outra margem do Tejo à altura para vir estudar? Não, porque eu digo nós, porque nessa altura a minha irmã também vinha comigo para Lisboa, para o Instituto de Matono. Nós todos os dias nos levantávamos às 6 da manhã para ir estudar para o Montijo, na secundária. Teresa. Sim, nós tínhamos autocarro 7:15, portanto, e chegávamos às 20 para as 8 da noite, todos os dias. Portanto, 20 para as 8 era comer qualquer coisa, fazer algum TPC, não é, que tivéssemos para fazer, e ir tocar um bocadinho de acordeão. Para depois tomar o meu duchito e ir para a cama, para depois às 6 da manhã estar a pé. Instituto de Matono queria dizer que sábado de manhã nós tínhamos que vir para Lisboa. Ou seja, às 5 da manhã nós tínhamos que nos levantar para, de início, começámos por apanhar, o meu pai ia nos levar ao comboio a Poceirão, para depois irmos até ao Barreiro, depois apanharmos o barco até Lisboa, depois apanharmos o táxi até ao Instituto. Depois começámos, entretanto houve horários novos em autocarros e já conseguimos então fazer a rota que fazíamos todos os dias para a escola. Montijo, barco, Lisboa. Não, mas não era fácil, porque realmente o único dia que nós tínhamos para nós era domingo, que na realidade tínhamos que fazer as limpezas em casa, porque a minha mãe assim nos educou. Portanto, meus amores, de manhã, domingo levantam-se. Estou a ser incorreta com a minha mãe. Nós chegávamos no sábado de Lisboa, depois das aulas, que chegávamos à meia da tarde, e sim íamos fazer as limpezas. O domingo é que era o nosso dia livre, ver um filmezinho e não sei o quê, e estudar um bocadinho. Tu disseste numa entrevista que não eras muito saudosista, mas confesso que tenho algumas saudades desse tempo em que passávamos pela estrada e conhecíamos toda a gente. De que forma é que Pegões mudou desde estes anos 70 e 80? Mudou muito. Nesse aspecto mudou muito. Portanto, a imagem mantém-se. A imagem, nós entramos em Pegões e a imagem, o visual mantém-se, mas as pessoas mudou basicamente por isso. Porque eu nasci ali, cresci ali, conhecia toda a gente. Era um sítio fervilhante de pessoas, porque eram todos agricultores, os filhos, grande parte, trabalhavam com eles. Portanto, havia um grande rebuliço, logo desde de manhã, muito cedo, entre as pessoas que andavam nas terras e andavam na estrada e eram tratores e eram carrinhas. E lá ia eu para a minha escolinha, para a primária, de bicicleta a pedal, e dizer bom dia vizinho, não sei o quê, bom dia vizinha, não sei o quê, bom dia tio, não sei o quê, olá, bom dia. E de regresso a mesma coisa. Hoje em dia, o meu Pegões, que eu tanto amo, está mais calado, mais quieto. Portanto, toda esta gente, os colonos já faleceram, grande parte dos filhos estudaram, têm as suas profissões fora de Pegões, os netos, idem, aspas, e novas pessoas começaram a comprar terrenos, e casais, que é o nome das casas em Pegões, os casais começaram a comprar essas casas e a habitá-las, como é óbvio, que são pessoas que eu já não conheço e que já não têm o hábito de se nós passarmos pela estrada, a pessoa olhar para trás e levantar a mão e dizer bom dia, ou como é que está. Já são formas de viver diferentes, claro. E o vinho de Pegões continua a ser o melhor do mundo? Dizem que sim. Eu não bebo. Mas tenho que fazer publicidade. Eu costumo dizer na brincadeira isto muito, muito, muito a sério. Se eu fosse um bom copo, eu era uma mulher muito feliz. Isto porquê? Estando eu em casa, a 3 km à minha direita eu tenho a adega de Pegões e a 3 km à minha esquerda tenho a Ermelinda Freitas. Portanto, dizem que o vinho daquela região é realmente bom. Eu acredito nas pessoas, se bem que eu posso garantir com toda a certeza que as uvas são maravilhosas. Passamos então para o Paquito Rebelo, teu produtor de longa data. Sim. Disseste que se conheceram na infância? Sim. Nós conhecemos ainda na escola. E depois a nossa amizade mantinha-se, mas era da escola. E não é que descobrimos que andávamos os dois no acordeão. E
os dois, mais tarde, começámos a fazer bailes. Cada um os seus, claro. Mas aí houve essa facilidade de, boa, então fazemos assim, eu compro estas pautas, tu compras aquelas pautas, e assim não precisamos de gastar os dois o dinheiro que seria muito maior, não é? Se eu comprasse todas as pautas e ele. Então fazíamos uma lista, eu compro esta, tu compras aquelas, depois fazíamos cópias e trocávamos para aprender as músicas. E a nossa amizade continuou sempre daí, sempre. E durante anos o Paquito fez bailes, eu fiz mais anos do que ele, e a nossa amizade manteve-se sempre. E obviamente que não nos víamos todos os dias nem todas as semanas, mas víamos regularmente. E é ele que acaba por te propor, Sim. já com 37 anos, se não me engano, Verdade. para te gravares o teu primeiro álbum. É verdade. Que se chama Com a boca, no pipo. Exatamente. Aí está o facto de eu não saber nadar. Vem daí, com a boca no pipo e o dedo no buraco. Porque eu cheguei muito feliz, contente na praia, não é? Como não sei nadar, não posso mandar-me para a água, correr algum risco, não é? E pedi uma boia a um jovem que estava a apanhar o seu solinho, e ele disse-me que sim, que me emprestaria com toda a boa vontade, mas que havia um problema, porque a boia tinha um furozinho. E eu disse, pessoa desenrascada que sou, meu querido, não há problema, pões o dedo no buraco e eu sopro no pipo. E lá conseguimos encher a boia, pelo menos molhar os pezinhos, consegui. É verdade, o Paquito convidou-me. Aliás, ele já me tinha convidado para vários projetos. E eu fui sempre declinando. Disse, Porquê? não, porque eu estava feliz na minha vidinha. Eu montava, desmontava, carregava a aparelhagem para a carrinha em casa, descarregava no sítio onde ia fazer o baile, montava tudo, fazia o meu soundcheckzinho, fazia as minhas horas, que eram imensas. Eu fazia... O máximo que fiz em baile foram 8 horas seguidas, mas nunca era menos de 5. Nunca. A não ser que fossem matinés ou domingo à tarde, que seriam 4 e meia. Pronto, e eu andava feliz. Era ali, porque o que eu ambicionei só era isso, era fazer bailes. E durante 17 anos eu filo. E o Paquito de vez em quando convidava-me para projetos dele, e eu dizia, não, obrigada. Eu nunca tinha tocado sequer com um grupo, com uma banda. Eu sempre toquei sozinha, porque é acordeão eletrónico, portanto nunca tinha tocado com ninguém, e eu tinha a certeza que podia não correr bem, então vou ficar por aqui, é melhor. Até que ele me convidou com esta ideia, disse, olha, não me venhas cá com conversas, porque isto é a tua praia, porque eu já com os covers cantava e eu tentava apimentar aqui um bocadinho no refrão e brincar. E ele disse, olha, pá, o que é que achas desta ideia? És só tu, é o acordeão, e fazes exatamente o que fazes nos bailes. Porque quando ele me convidou para outros projetos, eu seria a acordeonista desses projetos, e provavelmente fazia vozes ou tudo mais, e eu tive muito receio de não me conseguir enquadrar assim. Eu disse, calma, que isto és só tu, não vai haver banda, por enquanto não vai haver nada. Aliás, ele disse-me, Rosa, vamos experimentar 3 anos, e pá, não te posso prometer mais do que isto, porque isto é uma aventura. Tu podes ser muito bem aceito e podes ser muito mal aceito, portanto logo se vê no que é que vai dar. Eu disse, não, tudo bem. E o porquê de eu aceitar nessa altura? Os meus pais é que me acompanhavam nos meus bailaricos, portanto aturavam-me ali noites inteiras a tocar as minhas musiquinhas, e o meu pai já estava muito doente nessa altura, e eu estava a subcarregar imenso a minha mãe, porque o material é pesado, e nós tínhamos que carregar e descarregar o material da carrinha e dos palcos e tudo mais. E eu resolvi, olha, quem sabe se não há uma ótima altura para tentar. E assim a tia Joana, como eu carinhosamente chamo a minha mãe, a tia Joana fica um bocadinho mais aliviada deste tipo de esforço. E eu disse ao Paquito, ok, aceito. Se correr bem, tudo ótimo. Se não correr bem, tudo ótimo, não é mesmo? Eu, obviamente, continuava na minha vida como até ali, o que fiz durante os primeiros 3 anos de Rosinha. Eu continuei a fazer os meus bailes porque eu sempre vivi da música. Portanto, eu tinha que continuar a fazê-lo, não é? E depois, entretanto, as coisinhas iam aparecendo para a Rosinha, então eu lá ia fazer a Rosinha e, claro, fazia os meus bailes. Só tinha uma área mais restrita, portanto não ia até ao Algarve, até ao Baixo Alentejo, não ia até ao centro fazer os bailes, para tentar então marcar essa diferença entre a Rosa Maria e a Rosinha, porque eu continuava a tocar acordeão e a cantar, ia ser malandro, portanto continuava a ser a mesma coisa. E ainda te lembras das sessões de gravação deste primeiro álbum? Terríveis. Terríveis. Eu gosto muito de estar com pessoas, gosto muito de estar no palco. Se me enganar, paciência, e
há pessoas que notam, outras não notam, e se eu tiver a oportunidade, repito outra vez e digo, enganei-me, isto, portanto, é mesmo assim. Portanto, eu não tenho essa dificuldade. Se tiver que admitir que me enganei, enganei-me e ponto final. E está tudo bem, recomeçamos e vamos começar outra vez. E vamos começar daqui desta parte da música ou da outra e está tudo ok. O estúdio parece mais simples, não é? Porque se eu me enganar, corta, apaga, faz de novo. Nem que sejam 20 vezes. Mas galinha do campo não quer capoeira. Não, não, não. Estar horas dentro daquele cubículo, que parece um peixinho, não é? Porque tem aquele vidrinho, a pessoa parece estar ali só a abrir e fechar a boca. Não, 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 não. Foi difícil. Ainda hoje me é difícil. Eu não me sinto à vontade. Isto é verdade. Mas, dada a natureza humorística dos títulos, não há nenhuma canção que te tenha levado às lágrimas enquanto a gravavas? Não, porque eu recebo as músicas muito antes e ouço-as repetidamente antes e peço para alterar aqui ou ali as letras. Isso não, mas já me aconteceu rir mesmo até às lágrimas durante uma gravação, ou melhor, à chegada num dia aqui a gravar. Isto porque eu estava a gravar na Pontinha, na altura, e saí da gravação 2h, 3 da manhã, arranco para Pegões, lá vou eu no meu carrinho, o meu pai já estava bastante doente nessa altura, e eu passei por casa dos meus pais, para ir para a minha casa, e àquela hora, já madrugada, eu vejo a luz de casa dos meus pais acesa. Claro que paniquei um bocadinho, pensei, meu pai, aconteceu-lhe alguma coisa, parei o carro, entrei e dou com a minha mãe, sentadinha no sofá, com a sua televisão ligada, quase em silêncio, a fazer crochê, que na gíria, e acreditem ou não, isto é verdade, se a minha mãe estivesse aqui, eu perguntava, mãe, o que é que você faz aos panos? A minha mãe dizia, filha, faço bicos. Porque é verdade, aquilo se chamam-se realmente bicos, que é aquela coisinha crochê toda gira que as senhoras fazem em volta dos panos de cozinha. E eu, felizmente, que a minha mãe está só a fazer bicos, não aconteceu nada. Então peguei no meu carrinho novamente, fui para casa. No dia seguinte, chego ao estúdio e conto esta peripécia que tinha acontecido ao Paquito e ao colega que estava lá a fazer som e a gravar as coisas. E eu, tudo bem, fui gravar o que me estava destinado para ir gravar. Quando gravei a primeira música, dava um bocadinho mais tempo, aquecer voz e tudo mais, provavelmente 1 hora, provavelmente nem tanto, eu saí para ir ouvir e o Paquito dá-me um papel e diz-me assim, Rosa, lê lá isto, vê lá se isto para ti faz sentido. Então a música chama-se Ela Faz Bicos e Outras Coisas. Portanto, inspirado na minha Maria Joana, durante a noite estar a fazer o seu crochê. Aí sim, claro que eu li e ri. Praticamente até às lágrimas, claro que sim. O teu êxito maior sucesso foi, e acho que ainda hoje, o Eu Levo no Pacote, de 2009. Estavas à espera da repercussão que ele teve? Não, nem de nenhuma das músicas, nem das pessoas me conhecerem e serem tão queridas para mim como são, felizmente. Porque para mim, eu ia gravar um disco, sim, de originais e provavelmente gravava mais 1 ou 2 ou 3, os que fossem, não interessa. E eu ia fazer os espetáculos. Tudo bem, e está tudo bem. E as pessoas batiam palmas e dançavam um bocadinho e está tudo ok. Afinal, não foi assim. Eu acho imensa piada as pessoas acharem graça aos trocadilhos, porque são coisas normalíssimas. Claro que os refrões, e é o que é mais orlhudo e que as pessoas fixam mais, têm toda a malícia e toda a brincadeira, como é óbvio. Mas se a pessoa ouvir a letra do início ao fim, ouvir a canção toda, são coisas normais. Não tem nada a ver com o que se poderia pensar. Nada. No entanto, as pessoas só registam, e depois a malandra sou eu, só registam ali aquele bocadinho do refrão que pode levar a segundas, terceiras e 15ª interpretações, como é óbvio. Na verdade é um ponto que vai de encontro a um que o Toy esteve aqui há 2 semanas, sim, ou 3. Sim. E nós falámos sobre essa questão de uma suposta brejeirice. E ele deu como exemplo aqui ao luar dos chutes e pontapés, em que o Tim canta, ela despiu e ela o satisfaz. Sim. E ele disse que isso não está muito longe do que pode ser uma canção dita brejeira. O que no fundo é verdade.
O que eu te ia perguntar é se essa suposta brejeirice é uma não questão ou uma que nasce por preconceito, por elitismo de uma pessoa que possa ouvir. Para mim é uma não questão. Para mim, eu brinco imenso e sou muito maliciosa nas respostas que dou e nas brincadeiras. Eu sou assim desde sempre, sempre fui. Eu não faço a questão de pensar, ora bem, então eu vou mudar o alinhamento este ano e eu agora vou estudar aqui umas brincadeiras. Não acontece. As coisas saem-me. É qualidade. Não é defeito, mas tudo bem, mas as coisas acontecem assim. Eu não preciso de pensar para brincar com as palavras. Portanto, para mim, isso é uma não questão. Para mim, é tão natural e normal que para mim está tudo ok. Agora entendo e aceito que hajam pessoas que não saibam entender ou não queiram entender a brincadeira e não a interpretem como brincadeira. E então já passa a ser mais ofensivo. Ou menos delicado, se assim o quisermos dizer ou chamar. Na verdade, estamos ali a brincar com a nossa língua, com as nossas palavras, com a versatilidade que o nosso português tem, e não só com as palavras, mas também com o que vai cá dentro da cabeça de cada um, não é? Com esta malícia que todos nós temos. Só que, lá está, há quem leve a brincadeira e esta malícia para a brincadeira vendo como negativo, como mau, como menos bem aceite, mas felizmente a maior parte, a que percebe a minoria, felizmente, mas que eu aceito. Atenção, cada pessoa, felizmente vivemos num país livre e cada pessoa tem o seu gosto e segue-o, como é óbvio. Mas no fundo o que é preciso é brincar com a língua. Lá, perceberam agora? Perceberam que na realidade o nosso português é muito bom. Muito traiçoeiro, muito traiçoeiro. Em 2024 tu colaboraste com a Bárbara Tinoco numa canção chamada Deixou uma Mala no Comboio. Foi a primeira vez que colaboraste com uma artista que não se enquadra no teu género musical. Exato. Como é que foi esta experiência? Maravilhosa, Paulo. Sinceramente, eu estava em casa nesse dia, curiosamente, não sei como, mas sei que estava em casa porque foi início, primavera, início de verão, eu ainda não estava todos os dias fora e eu começo a ver no Instagram, eu não tenho Instagram pessoal, portanto tenho só da Rosinha, muitas notificações. Eu por acaso abri 2 ou 3, disse, mas o que é que está aqui a passar? Porque só me diziam, Rosinha, tens que gravar isto, Rosinha, tens que falar com a Tinoco, e eu, mas o que é que se está aqui a passar? Efetivamente, até que às tantas mandam-me então a gravação do programa em que a Bárbara Tinoco tinha estado e a cantar aquele bocadinho que ela já tinha feito. E eu, é sobre isto, realmente, ok, claro, identifico-me, como é óbvio. E comecei a responder às pessoas, claro, e terei muito gosto, e será muito fixe, olha, tem tudo a ver comigo. Mas com pessoas que me seguem ou que seguem a Bárbara e que acharam que eu ficaria engraçada a cantar com ela, tudo bem. E Rosinha, tens que vir fazer o Altice com a Bárbara. Eu, amigos, calma, muito menos, calma. E entretanto, não é que no fim desse dia, a minha promotora da País Real liga-me e diz, Rosa, olha, o pessoal do staff da Bárbara Tinoco ligou a pedir o teu contacto porque a Bárbara queria falar contigo. Ok. Nesse mesmo dia, a Bárbara tinha um concerto. Eu não quero ser imprecisa, mas que penso em tomar, penso eu. E a Bárbara liga-me, durante o concerto, liga-me só, olá Rosinha, eu sou a Bárbara Tinoco e eu quero te convidar para gravares uma música comigo, Deixa uma Mala no Comboio. Gostava muito que aceitasses. E eu só ouço as pessoas, diz que sim, Rosinha, um burburinho gigante. E eu, eu assim, minha querida, claro que sim, terei todo o gosto, só te vou pedir um favor, depois do verão, porque
que eu agora não consigo. Durante o verão não há hipótese. Impensável. Então gravámos em outubro. Em outubro seguinte, e ela diz-me: olha, a música vai sair só em junho do ano que vem. Fantástico. E então assim foi. Dia 6 de junho, a música saiu. Por incrível, coincidiu com o João Só tinha-me convidado para fazer um concerto com ele, com músicas dele e músicas da Rosinha, em Lisboa. Por acaso a minha próxima questão era se te vês a repetir essa experiência com outros artistas. Eu adorei a experiência. Eu adorei a experiência. Primeiro, eu gosto muito do João Só. É um querido. Gosto do género de música. E principalmente eu sair do meu conforto foi intimidante. Sim, porque eu sempre estive no meu registro, não é? E pior, sem tempo para ensaios. Porque em pleno verão não há assim muito tempo para ensaios. Mas foi maravilhoso. E depois a cereja no topo do bolo é que a Bárbara Tinoco juntou-se a nós, apresentámos a música nova e ela ainda cantou mais umas músicas connosco. Foi maravilhoso. E o que é certo é que deixa uma mala no comboio, acompanha-me, porque as pessoas continuam a pedir e divertem-se imenso e conhecem muito bem a música. Achas que o facto de seres a primeira mulher a cantar estes temas assim mais maliciosos ajudou a tua carreira? Sentes que rompeste com algum conservadorismo que pudesse existir? Se o fiz, fantástico. Não foi com esse intuito, nem com essa intenção. Foi simplesmente aparecer uma mulher que cantasse este género de música que até aqui não existia. E como eu nunca tive problema nenhum com isso, nem com a forma como falo, nem com a forma como canto, nem o que canto, e como já disse, nos bailes já o tentava, mesmo com os covers já o fazia, portanto, não tinha qualquer problema. Eu espero que pelo menos, porque eu não vou ser hipócrita e estar aqui a dizer não, é tudo cor-de-rosa, tudo muito giro, com flores muito lindas e borboletas a pairar. Não, claro que não. De início eu sentia principalmente eu estar a cantar as minhas músicas e principalmente senhoras que estavam à minha frente, eu lembro muito bem nos lábios, e as senhoras diziam: ela disse mesmo aquilo. E que eu no fim da música fazia de questão de apontar para aquelas senhoras exatamente com a roupa que tinha, porque eu não sei o nome das pessoas, não é? Portanto, para identificá-las, e explicar o que é que eu disse que não foi aquilo que elas ouviram. Garantidamente não foi. Mas hoje continuo a sofrer do mesmo mal. As pessoas ouvem coisas que eu não digo, que é maravilhoso. Na verdade, dizer que sim, muito fácil, foi logo muito bem aceito e as pessoas adoraram. Claro que sim, houve pessoas que felizmente adoraram, acharam piada, e outras pessoas não. Mas isto é como tudo na vida. Ainda hoje há pessoas que não acham piada e está no seu direito, como é óbvio, não é? E está tudo bem. Algumas das pessoas que acharam piada são da Universidade Nova de Lisboa, onde tu foste em 2018 falar sobre o Pimba. Que loucos! Como é que foi essa tertúlia? Fantástica. Primeiro o convite, que eu achei logo delicioso, e depois a conversa. E por incrível que pareça, estava lá um jovem italiano a fazer uma tese sobre música Pimba, um italiano maravilhoso, logo aí começámos bem, que ele depois foi a alguns concertos meus, e o ano passado recebi uma mensagem que ele enviou por alguém para me fazer chegar, para me dar um beijinho, porque ele voltou para a Itália e que é casado e que tem um filhote e tudo mais. Me deixou super feliz dele ainda se lembrar de mim, como é óbvio, que já foi 2018. Incrível, porque as pessoas perguntam muito: te sentes constrangida por te chamarem a cantora Pimba, ou por cantares música Pimba, ou por fazeres música Pimba, ou absolutamente nada. Pimba é o nome de uma música do Emanuel. Portanto, está tudo ótimo. Sim, daí eu não quero necessariamente chamar aquilo que tu fazes música Pimba, porque parece-me que isso é só um rótulo demasiado fácil para todos os outros artistas que fazem esse tipo de música popular.
é uma alcunha, não é? Que acabaram por... que é música popular. Na realidade, o meu instrumento é acordeão, que é muito nosso, muito tuga, sem dúvida nenhuma, tal como italiano e alemão, claro, mas muito nosso. A minha linguagem é muito popular e as letras, as canções, e daí aspas, não é? Portanto, na realidade, o que eu faço são canções populares, sem dúvida alguma. Mas o facto de lhe apelidarem de Pimba não me incomoda absolutamente nada. Absolutamente nada. O meu nome também é Rosa Maria, chama-me Rosinha com todo o carinho, portanto não há problema nenhum. Uma coisa é certa, as pessoas gostam, há quem goste e há quem não goste. E continuamos a achar que está tudo certo. Quem gosta consome, quem não gosta não consome. E está tudo bem, não temos que achar que está mal, nem os que ouvem, muito menos os que não ouvem. Está tudo certo. O que eu achei piada nessa textura em 2018 foi muito, a questão foi muito isso, se me incomodava o facto de chamarem-me a música Pimba e porque essa é uma questão, perguntarem-te se te incomoda é porque na esmagadora maioria das vezes Pimba é visto como pejorativo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas o que eu faço, e lá está, para mim e aos meus olhos, faço com tanto amor, com tanta entrega, faço sempre da melhor forma que sei. Portanto, para mim não é pejorativo. E a primeira pessoa que tem que se sentir bem com isso sou eu. E a opinião das outras pessoas interessa. Obviamente que sim, desde que sejam construtivas. Eu digo isto há anos. Destrutivas, não... Eu leio, mas não as assimilo. É diferente, não registro. Ainda há pessoas que pensam que o fato de usares óculos escuros é por sainete e não por teres fotossensibilidade? Não é que sim. Sério? Sério? É verdade, eu ando há quase 20 anos a dizer, meus amores, eu não consigo tirar os óculos porque a luz magoa-me e o olho direito, como não tem a membrana que protege da luz, automaticamente fecha. Em primeiro lugar, e começando por aí, há uma condição que sempre tiveste? Sim. Em miúda, achavam, é mania. Mania. Ai, tem ali. Ai, filha, se calhar entrou-te uma areiazinha para o olho. Aquelas coisas não é normal. Já na minha adolescência, sim, aí é que eu comecei mesmo, e foi detectado, e eu comecei a usar os óculos escuros. Atualmente, pois é, não são só escuros, são com graduação. Porque a idade vai aumentando e a visão vai diminuindo. Tu recentemente também revelaste sofrer de artrite reumatoide, que te obrigou a fazer quimioterapia. 5 aninhos, sim. Como é que é viver com esta doença? É não lhe dar a importância que ela acha que deve ter, basicamente é isso. Pior é a noite. Nesta doença, a parte mais chata é a noite. Portanto, o nosso corpo, segundo nos explicaram, e tem toda a lógica, o seu horário é estar ativo durante o dia com o nascer do sol até ao pôr do sol e entra em modo de descanso a partir do fim do dia. Portanto, modo de descanso, o corpo relaxa e aí as dores começam a estar mais ativas. Ora bem, o meu estilo de vida é simplesmente o contrário. Então eu durmo até ao meio-dia. E deito-me às 5 da manhã, 6 da manhã. É o estilo de vida roqueiro. Pois é. Isto quer dizer que também não é assim muito confortável para a minha artrite, mas eu não lhe dou importância. Às vezes dói. Ai, que dói-me aqui. Mas se eu lhe der importância vai doer mais. Então vamos deixá-la de lado para que não sinta tanta dor. É chato, é mais chato. É uma doença degenerativa, é progressiva, não tem cura e tudo mais. Mas eu tenho aquelas injeçõezinhas que damos assim na barriguinha. Ainda hoje. Cortisona, não é? Não. Atualmente são iguais às canetas da diabetes. Portanto, mas são injeções que fazem com que a sensação de dor não chegue ao cérebro. Portanto, eu tendo a dor, não sei que tenho dor, não tenho conhecimento dela. São as biológicas, chamadas biológicas. O que é excelente. Eu nunca mais tive crises enquanto fazia quimioterapia e corticoides. Tinha crises, felizmente.
Hoje já não tem crise, às vezes dói aqui, dói ali, mas nós rimos muito e siga para a frente, é o caminho. Ao longo do ano, quantos concertos é que dás em média? Muitos. Muitos. Mínimo são 150. Que é um número assombroso para um artista português em É um Portugal. bocadinho. Sabes qual é que foi o ano em que deste mais concertos? Não sei. Não, eu sei que quando o Eu Levo no Pacote saiu, em 2009, nesse ano a minha agenda explodiu. Sei que sim, foi logo assim uma loucura comparativamente aos anos anteriores. E tem sido sempre progressivo, há sempre. No mínimo são 150, portanto, daí para cima. E ainda te lembras do teu primeiro concerto de sempre? Como se fosse hoje. Feito ao mal. Feito ao mal. Évora. Eu ia cantar 2 músicas só. Nunca tinha estado num palco enorme, com um pé enorme, com mais colegas que eu só conhecia da televisão e num pavilhão que tinha uma ressonância terrível. Então, eu fiz som sozinha. Eu ainda me conseguia orientar, perceber quando é que a intro terminava para eu começar a cantar, quando é que era o refrão, quando é que o refrão acabava para voltar à intro. Eu ali ajeitei-me. Quando subi ao palco para ir cantar, foi o terror, porque eu não percebi nunca quando é que as intros acabavam, quando é que eu tinha que entrar a cantar, quando é que os refrões acabavam. Não percebia nada. Não jantei, também porque estava a fervilhar. Eu não tinha avestruzes no estômago, tinha hipopótamos aos pinotes no meu estômago. Pronto, e correu muito mal. Ri muito, pedi muitas palminhas, as pessoas fizeram a festa sem saber que músicas, na verdade, é que eu fui lá cantar, porque eu não sabia quando é que tinha que começar e quando é que tinha que acabar. E tendo já percorrido o país de alta a baixo até às ilhas e dando em média 150 concertos por ano, qual é que foi a situação mais divertida que já te aconteceu ou num concerto ou numa destas viagens? Ui, já me aconteceram tantas coisas lindas. Eu tenho essa felicidade de ser muito acarinhada e as pessoas serem muito queridas comigo. Sei lá, desde... Eu, por exemplo, tenho pessoas que me seguem há anos, que vão a concertos meus recorrentemente, e quando eu digo isto são mesmo... Se eu fizer 15, se calhar estão em 12, naqueles 15 dias. Portanto. Sim. E que carinhosamente... uma amiga que é a Marinela, que já são meus amigos, que é da Maia, leva-me um presente todos os concertos. Todos. Uma pulseirinha, um colar, um porta-moedas, um porta-chaves, qualquer coisa, sei lá, um blim-blim, seja o que for. Há anos. Isto é delicioso. Eu disse, por favor, eu agradeço imenso vocês estarem aqui, por favor, eu só quero isso, a vossa amizade e a vossa presença, agradeço de coração. Mas depois situações caricatas imensas, inúmeras coisas. Por exemplo, haver um pedido de casamento em cima do palco, sei lá, eu ficar com o salto preso num buraco do palco e a intro estar a acabar e eu precisar de chegar ao microfone, porque eu não ando com o microfone na mão, que tenho o acordeão, e o microfone lá e eu com o salto preso ali. E não saía, então tive que arrancar o sapato e lá fui eu, toda, não é? Com um salto alto num pé e o descalço no outro, lá para o microfone. Isto acontece-nos inúmeras coisas. Inúmeras coisas. E a situação mais embaraçosa? Mais embaraçosa em palco, mesmo em palco. Isso é complicado, porque eu raramente fico atrapalhada. É verdade, eu tento sempre, acho que tenho sempre a forma de dar a volta. Mais desagradável talvez seja nós estarmos em pleno concerto e ficarmos sem luz. Não é embaraçosa, é mais desagradável no sentido de que as pessoas estão ali, imensa gente à nossa frente e nós não temos como lhe chegar. Mas quem está à frente consegue ouvir qualquer coisinha, quem está atrás não consegue. Então, eu tento explicar às pessoas
que vou tocar qualquer coisinha com o acordeão, que para cantarem aqueles da frente, para os trás ouvirem, para eles começarem a cantar também. Isto faço inúmeras vezes. E às vezes o burburinho é tanto porque Rosinha toca, porque as pessoas acham que depois o acordeão se ouve lá e não se ouve, não é? Como é óbvio. E aí pronto, é um bocadinho menos bom nesse sentido. Embaraçosa, não me ocorre nada, porque eu provavelmente já aconteceu, mas eu dou sempre a volta para aquilo ser um bocadinho menos pesado. E qual é que foi o sítio mais estranho onde já cantaste? Oi! Ai, há sítios muito estranhos. Muito estranhos. Então, sei lá, enquanto Rosinha, em palcos, por exemplo, que não podia, aconteceu-me já, estar num palco, isto foi no Norte, que não podia pular porque o palco podia cair. Por exemplo. Isto é verdade. E é estranho, não é? Porque na realidade nós vamos para lá e levo bailarinas que dão saltos e que não sei o quê. E eu que também gosto de andar sempre a dar nos meus saltitos. Portanto, não podíamos. E a interação mais bizarra que já tiveste com um fã? Mais bizarra? É lá. Sim, é que eu lá está, as coisas que as pessoas possam achar muito estranhas, eu até acho piada. Eu posso... Mais bizarra terá sido, e não é pela estranheza da coisa, não é pelo que aconteceu, mas pelo desconforto que é. Ou seja, eu estar a cantar e já me aconteceu 2, 3 vezes, mas não aconteceram muitas vezes, mas as pessoas subirem para o palco e porque querem cantar comigo. Até aí está tudo bem. Só que eu estou a cantar, estou a tocar acordeão, empurram-me, porque às vezes vem para o lado esquerdo, o acordeão abre para o lado esquerdo, as pessoas acham que eu não estou. Mas estamos a falar de pessoas sóbrias ou... Umas sim, outras nem tanto, não é? Como é óbvio. E tiro o meu microfone e eu estou a meio de uma canção e fico sem microfone. Ups, até alguém calma, deixem-na acabar, que depois cantam. Pronto, isso de vez em quando já aconteceu 1 ou 2 vezes, sim. E nunca levaste com um piropo mais azedo? Azedo? Não, porque eu levo isso tudo na brincadeira. Quer dizer, eu estou ali a cantar isto de música, eu não posso me sentir ofendidinha, não é? Ou ingênua, ou não é? Não posso, quer dizer, se eu brinco tanto com as pessoas, eu tenho que admitir as brincadeiras e agradeço, atenção, as brincadeiras que as pessoas têm comigo. Sim, mas também há brincadeiras e há brincadeiras. Há brincadeiras e brincadeirinhas, não é? Isto é à vontade e à vontadinha. Exato. Quando eu lembro-me, lá está, lá vem de eu ler muito bem nos lábios, no Algarve, eu estar a tocar, a cantar, beca, e consegui reparar à minha esquerda num grupo de senhores que estavam muito extrovertidos e a brincar muito com o que eu cantava e com o que eu dizia. E eu, num deles, percebi uma frase menos elegante, que ele estava tipo a vangloriar-se aos outros colegas. No fim da música, eu digo, e aquele senhor ali daquele grupo de senhores que está aqui com a camisa azul de xadrez, eu lembro perfeitamente, com risquinhas amarelas e vermelhas, o senhor consegue repetir o que disse aos seus colegas? Se quiser, eu dou-lhe o microfone para toda a gente ouvir. Também é preciso ter olho para conseguir perceber o que ele estava a dizer. Consegui, porque não estava muito longe e eu consegui ler. E o senhor tentou disfarçar, obviamente. Não olhe para o lado, é o senhor mesmo. E eu digo, olha, meu querido, vou-lhe dizer uma coisa. Eu quando vou à pesca, porque a música era quem põe a minhoca sou eu. Eu lembro que foi desse, isto já foram há uns aninhos. E eu digo, olha, meu querido, eu quando vou à pesca, pesco muito bem. Com anzol, sem anzol, com isca, sem isca, mas vou-lhe dizer uma coisa. O senhor pode ter cara de pescador, mas certeza que não tem isco para apanhar peixe nenhum. Pronto, e o senhor saiu dali do grupo e o senhor nunca mais o vi. E em relação às prendas que tu recebes, qual é que é a melhor e a pior que já recebeste? A melhor é sempre aquela dada que eu sinto que é dada com carinho. E é por isso que tens uma coleção de 200 colheres de pau, não é? Pois é, tenho mesmo. Tenho mesmo. E pacotes, e bananas de pelúcia, bananas de borracha, bananas feitas em casa, com velcros e crochês e não sei o que, descascadas.
e bananas em porta-chaves. E eu tenho... São feitas pelos próprios fãs. Isso é inacreditável. É, não é? Eu tenho um porco em crochê. Verdade, que na Ericeira uma querida fez. Verdade, a mãe do Pedro, eu conheço, e o Pedro é uma pessoa que me segue também, e ele sabe que eu tenho um porco que se chama chouriço. E é um porco vietnamita, daqueles porcos pretos. Então eu fui à Ericeira e ele pediu à mãe para fazer em crochê um porco preto. E eu tenho lá, e bordado em cima, chouriço. Eu tenho coisas tão Também lindas. é um bocado sádico chamar chouriço a um porco. Também tinha um presunto. Este porquê não é sádico, porque o meu nunca virará chouriço no verdadeiro sentido da palavra, nem o presunto. Portanto, é só por isso. Com tantos concertos, eu tenho que te perguntar sobre o teu rider técnico, obviamente em jeito de brincadeira. O que é que costumam meter no teu pacote? Às vezes metem mais do que eu gostaria, outras vezes gostaria que metessem mais um bocadinho. O meu rider é muito simples, ou seja, nós em estrada, a nossa equipa somos 4 músicos, eu, as 2 meninas, o nosso técnico e a nossa road. Nós na realidade precisamos do nosso palco, dos nossos estrados, como pedimos no rider, e as coisas lá prontinhas para nós chegarmos a fazer som, porque nós fazemos som. Nós chegamos, é tipo linha de montagem. Começamos a... Eu normalmente sou eu que descarrego a carrinha, que dou o material ao pessoal. Dentro da carrinha, as guitarras e bateria. É tudo sempre a andar, porque quanto mais rápido nós fizermos som, não sou só eu que estou cansada ou a querer descansar um bocadinho. Toda a equipa precisa, porque nós andamos todos os dias na estrada. Então, vamos fazer tudo e numa hora, no máximo, nós temos o palco montado. Vamos para o nosso camarinzinho, beber uma aguinha, comer uma frutazinha e não somos muito exigentes. Como é que combates os nervos antes de subires a um palco? Qual é que é o teu ritual? Por incrível que pareça, as pessoas podem achar que estou a ser só simpática. Mas não, é verdade. Antes de subir ao palco, há sempre aquele friozinho, aquele arrepiozinho, porque é verdade que eu estou a cantar todos os dias, mas todos os dias o público é diferente. E claro que antes de subir, o meu desejo é que as pessoas se divirtam e que gostem. Eu estou ali a vender, não é, o meu produto. E o meu desejo é que seja muito bem aceito. E há sempre aquele arrepiozinho, é uma realidade. E o meu ritual, no meu início, enquanto Rosinha, eu tinha sempre, e aliás tenho uma pequenina, mas eu tinha uma fotografia grande do meu sobrinho, que eu não tenho filhos e só tenho o meu sobrinho, e dava-lhe um beijinho, sempre. Sentia-me mais segura, mas não, isto vai correr bem. Desde que meu pai faleceu há 13 anos, peço ajuda ao Tizé para ele fazer com que isto corra bem. Eu queria falar precisamente do teu pai, porque tu deste um concerto logo após teres sido informada de que ele faleceu. Sim. Colocar a máscara rosinha no rosto de Rosa Maria numa situação destas não é demasiado doloroso? É duro. É muito duro, aliás. Isto porque eu acredito que só consegui fazê-lo porque eu não estava aqui no continente. Eu estava nos Açores. Portanto, eu não vi o meu pai morto. Eu só sabia que o meu pai tinha morrido. E eu sabia o sofrimento em que o meu pai estava. Portanto, o meu primeiro pensamento foi: ok, o meu pai faleceu, descansou. O pai estava a sofrer muito, já há imenso tempo. Qual é que era a doença dele? O meu pai tinha uma doença hepática que fez com que todo o sistema circulatório se transformasse em varizes. Sim, tu disseste numa entrevista, ele estava literalmente a apodrecer em vida. Literalmente. E eu não estou a exagerar. O meu pai da cintura para baixo, o corpo dele tinha buracos abertos, também da boca de um copo, que vertiam um líquido nauseabundo, e os buracos eram pretos como estes microfones. E não se podia tocar, nós queríamos limpar, nós queríamos mudar para lhe dar banho, fosse em casa, fosse no hospital, e não tínhamos como ele não gritar incessantemente. Eu não sei sequer meter-me no lugar dele e como é que ele suportava aquilo. Portanto, quando eu recebi a notícia, a minha irmã ligou-me e só me disse: Mana, acabaram de ligar do hospital. Só me disse isto.
E eu disse, ok, eu vou tratar das coisas. E fui eu pelo telefone que tratei, porque o meu amigo já tinha uma agência funerária, já tinha uma cópia dos meus documentos, porque eu podia estar na Austrália, por exemplo, não é? Pronto, e ele deu andamento às coisas, e eu estava em São Miguel e fui para a Ilha Terceira para fazer um concerto lá. Eu acredito que se tivesse visto o meu pai morto, eu não conseguiria. O facto de não o ter visto, o meu pensamento foi este, ok, não sofre mais. E eu não posso fazer mais nada por ele, não é? Não tinha como. Tu abordaste várias vezes essa questão de ele ter sofrido horrores com a doença e te perguntaste se tu tens alguma posição em relação à eutanásia. Sim, tenho. Tenho, e por mim, não pelos outros. Eu não opino por ninguém. Essa decisão, se tiver que tomar, se eu puder, se eu me ver numa situação de limite de físico, eu gostaria de poder tomar a decisão de ter essa possibilidade, partir. pelo menos. Eu gostaria, porque esta coisa de vivermos com a família, como foi no início da nossa conversa, com os meus tios, com as minhas primas, com os meus pais, nós somos ainda de família que ninguém vai para um lar de idosos. Portanto, nós acompanhamos até à morte. E já o meu tio teve acamado quase 5 anos, a minha tia também com uma doença bastante grave. Tenho a minha tia Joana, não é? A minha mãe, felizmente bem. Mas, portanto, nós acompanhamos os nossos entes queridos ali até ao limite. E isto leva-me a decidir, a gostar de poder decidir por mim. Não, obrigada, eu não quero, ou não gostaria, em todo caso, de ficar agarrada a uma cama, dependente de tudo e de todos, até para beber água. Se já não... Uma coisa é eu saber, não, eu estou a passar esta fase com perspectiva de melhorar e de ser autónoma, pelo menos. Ótimo, então vamos passar esta fase na expectativa de melhorar. Outra coisa é, estás assim e continuarás assim até deixares de existir. Portanto, num contexto deste, eu gostaria de poder ter a decisão de, ok, então vou-vos dar um beijinho e até. Passando para um assunto menos sofrido, estamos em época de Santos Populares. Sim. Vais atuar em breve nas festas em honra de Nossa Senhora das Dores, na Boa Vista, em Leiria. Sim. Passaste recentemente pelas festas de Santo António da Pedroneira. No mesmo dia em que estamos a ter esta conversa, vais tocar em Valongo. É verdade. Há 3 anos eu vi-te na minha terra, nas festas de São Pedro de Alverca. Lamento por ti. Não digas isso, foi incrível. Bom, não, sei lá, agora toda a preciso dizer cantar. compreendo. Não, que ideia. Não, lembro perfeitamente desse concerto, o pessoal lá à frente estava maluco. Anyway, que localidade é que tem as melhores festas? As pessoas ainda, aqui no Campo Pequeno, nos Jardins do Campo Pequeno, lá está, isto eu ler muito bem nos lábios, ter os seus senãos. No fim do concerto eu digo, pessoal, sem dúvida nenhuma Lisboa tem o melhor público. Eu estou a falar sério. E eu disse isto e achei imensa piada. Estava um jovem a dizer, ela diz isto em todo lado, não é? Convém. E eu li e olho para ele e assim, meu querido, eu não digo isto quando o público não é fantástico. E estou a dizê-lo, e se me ouvires em algumas entrevistas vais-me ouvir dizer isto. Norte, as pessoas são maravilhosas, saem de casa e vão para a festa, vivem-na de maneira diferente. Daí eu dizer que Lisboa tem o público mais ativo, mais fantástico. Efusivo. É muito, muito, muito. Vive muito aquilo, brinca connosco e canta e interage. Nesse sentido é maravilhoso. E eu achei-me essa piada ao jovem, eu consegui perceber, claro, faz parte, né? Existem todos. E ele, oi, desculpa. Não, eu só me estou também a justificar que eu digo quando realmente sinto. Para terminar, tu há muitos anos atuaste em Toronto para uma festa da comunidade portuguesa. Sim. Foi um espetáculo em que tiveste um problema técnico em palco, foste obrigada a contar anedotas até que fosse resolvido. É verdade. E no final acabaste a tirar uma foto com Miguel Ângelo dos Delfins. Então não é que sim. Pronto, que história toda foi esta? Isto tudo, eu fui para fazer o fim de semana todo.
Eu, na altura, ficava 2, 3 semanas e depois, fins de semana, um nos Estados Unidos, outro no Canadá, depois voltar para os Estados Unidos. E nesse fim de semana, lá estou eu a fazer sexta, sábado e domingo, em Toronto, e vou fazer, no domingo à tarde, o espetáculo era uma rádio que tem um horário, e todos os dias tem um horário para a comunidade portuguesa e para todas as comunidades de Toronto. Portanto, é fantástico, em todas as línguas e todos os hábitos e todas as músicas de cada língua. Aquilo é maravilhoso. Fazem num parque gigante e onde cada comunidade tem o seu palco e faz as suas festas. E eu lá chego e o empresário diz-me: os Delfins vão fechar. E eu assim: hoje? Sim. A sério? Eu logo a panicar. A sério? Ok. E eu assim: isto tem tudo para correr mal, mas no fim vai dar certo. Bom, tudo bem. Lá atuaram os Luso-Descendentes, entra a Rosinha. Eu, na altura, o microfone do acordeão era com um cabo que prendia na alça, e lá começo eu nas minhas danças, piso o cabo, pimba! Estrago logo a ligação ali do cabo ao microfone. Teve que vir um técnico para mudar, mas o rapaz, eu falei, e o rapaz começou a estar, como não conseguia desenrascar rápido, começou a ficar enervado e estava a demorar muito tempo. Eu contei notas e falei com aquele, falei com o outro, não sei o quê, e nisto começa a ver Miguel Ângelo e alguns elementos da banda dos Delfins a passear lá no parque, a chegarem-se com uma câmara, que ainda há as câmarazinhas, não é? Na mão, a filmar, e encostam-se a uma árvore, pezinho na árvore, e põe-se a filmar as maiores bacuradas que eu estava a dizer. Quer dizer, eu ainda fiquei pior assim, meu Deus. Ai, agora não acredito, ele está mesmo a filmar isto. Eu estou literalmente a encher chouriços. Até que eu digo ao rapazinho: meu querido, tem calma, que tens umas mãos maravilhosas, tens mais meia hora para estares aí agarrado a mim, não te preocupes. E o rapaz, pronto, coitado, de lá resolveu aquilo e lá fiz o resto do concerto. E eu estou a descer, tinha que ser rápido para depois montarem as coisas e tal. Não? E o empresário diz-me: Rosinha, passa primeiro aqui, primeiro aos camarins dos Delfins, depois o meu. Passa aqui primeiro pelo camarim dos Delfins, porque eles querem tirar uma foto contigo. E eu: ui, estamos a inverter posições aqui. Supostamente eu queria esperar por eles para tirar uma fotografia com eles, era um bocadinho mais por aí. Foi delicioso, porque depois no dia seguinte nós vínhamos no mesmo voo, mas era só à noite, então ainda nos encontrámos a passear em Toronto, ainda estivemos juntos e depois viemos no voo e foi fantástico. Arranca esta quinta-feira, 19 de junho, uma nova edição do Festival Mel Calorama, que levará até ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nomes como os Flaming Lips, FKA Twigs, Pet Shop Boys, Damian David ou Model Atriz, entre muitos outros. O festival termina no sábado, 21 de junho, e os bilhetes estão à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 55 € para os diários aos 105 € para o passe. O Mel Calorama não é, no entanto, o único festival a ter lugar este fim de semana. Destaque também para o Basqueiral, em Santa Maria de Lamas, com Legendary Tiger Man ou BBB Air Dryer, o Comendatio Music Fest em Tomar, com Isan dos Emperor, e o Nada, na Alma do Alentejo, em Beja, com Artsgoat ou Absu. Rosinha, onde é que vamos poder ver estes dias, para além de Valongo? Ui, imensos sítios. Então, hoje, São João de Sobrado, portanto, que é Valongo. Eu vou aqui puxar pela minha cábula, não é? Porque, na realidade, eu nem vos sei dizer corretamente, depois iria ser incorreta e não ia ser bonito para as pessoas que nos estão a ouvir. Então, meus queridos, isto começa assim: hoje em São João de Sobrado, amanhã Runa, Torres Vedras, dia 21 Rio Mau, na Fiel, dia 22 Aldear, dia 23 Taboaço, dia 24 São Pedro de Sintra, dia 25 Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, portanto Ribeira Seca, é na Ribeira Seca. Regressamos no dia 26, dia 27 Vila Nova da Rainha, dia 28 Paredes de Coura. Paro por aqui. Os universitários fazem rally tascas, tu fazes um rally festas. Sim, porque entretanto só vamos parar dia 1 de junho e arrancamos dia 3 outra vez. Todos os dias eu descasco a banana, todos
Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado à Rosinha por ter juntado a nós. O meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como de costume, terminamos com uma leitura à escolha da convidada. Rosinha, força. Então, este foi o meu primeiro livro da minha adolescência. Eu gosto de coisas verídicas, ou então baseado em casos verídicos, e o meu primeiro livro que me marcou muito foi Jaco o Estripador. Portanto, ok, eu sei, sou a Rosinha, aquela que leva no pacote e faz-te com a entrada e não sei o quê, mas isto é o outro eu, ok? E há uma frase em que o estripador diz: por baixo da pele da história correm veias de Londres. Eu fui a luz no meio de tanta treva e nunca tantos dependeram de um único homem. Portanto, isto na realidade, o que eu quero, ou melhor, o que eu assimilei com isto é que nós somos muitos e o mundo pode estar tão vazio. Se cada um de nós pudermos ser alguma coisa, o mundo será muito melhor, certamente, e não dependermos de uma ou duas pessoas. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.